Olha só, agora a gente vai começar a ver a cara das classes Java. A cara realmente de código, né, das classes Java. E o objetivo da aula hoje, vocês estão vendo que a aula hoje é mais light, né, mais tranquila e tal, pouco código, né. A ideia realmente é você ter uma ideia inicial da linguagem, até para você não se assustar. Vamos por partes, calma, devagar. Né? Então, ó, toda classe Java precisa ter a palavra reservada class antes dela. Então, se você quiser escrever uma classe Java, né, você vai chegar e vai escrever class. Vai escrever o nome da classe, você vai abrir chaves e vai fechar chaves. Parabéns, você criou a primeira classe Java. Isso é uma classe Java, parabéns, ela não faz nada também. Mas é uma classe Java, é a sua primeira classe Java, ela vai compilar. Mas é uma classe compilável, que não faz nada. Tá? Sem botar o lá mundo é esculacho. Primeiro que se tu for a primeira, tu tem que botar Hello World para dar sorte. Senão vai dar azar na programação. Senão não funciona. E tem que ser a palavra Hello World, não pode escrever outra coisa. Né? Então, olha só, a ideia é essa, tá, pessoal? Você vai escrever class e o nome da classe, tá? E, assim, isso aqui não vai fazer nada, mas se você quiser que faça alguma coisa, você tem que ter um método principal, ou melhor, em inglês, main, né, na sua classe, para que esse método seja executado quando você mandar rodar essa classe. Então, assim, a cara base de uma classe Java tá aí para você. Classe aluno múltiplos, né? Public class aluno múltiplos, a gente vai ver depois as visibilidades do Java, o que é isso, né? Que é essa palavrinha public aqui. Class aluno múltiplos. E você tem public static void main, string args, abre e fecha, system out println estudando Java. A gente vai ver o que é cada um desses pedaços aqui. Isso aqui é a cara de uma classe inicial, eu devia ter feito a Hello World, né? Não fiz, mas é a classe aluno múltiplos. Então, eu te pergunto, cara, se você tiver que escrever um source code com isso aqui, com esse código, qual pode ser o nome do seu source code? Qualquer coisa? .java? Pode ser aluno.java? Não pode. Tá? É o nome da parada lá. É o nome da parada lá, exatamente. Então o nome aqui, aí você vai falar assim, peraí, Felipe, você está falando besteira. Calma aí. Tem alguma coisa errada aí. E, olha só, o Java ele verifica se o nome da sua classe é o nome do seu arquivo .java. Quando a classe é pública. Legal? Então sim, se você tem uma classe pública, public class alguma coisa, o nome do seu arquivo vai ter que ser igual ao nome da classe. Por quê? Porque dentro de um arquivo você pode ter mais de uma classe, mas somente uma classe pública. Essa é a restrição do Java. Então, dentro de um arquivo só, por exemplo, eu poderia ter isso aqui, ó, public class x, abri e fechei. Embaixo do mesmo arquivo eu escrevia class y, abri e fechei. Class z, abri e fechei. Não poderia ter public class y também, porque só pode ter uma classe pública por arquivo. Beleza? E também, como eu tenho essa pública x, o nome da minha classe, nome do meu arquivo, né, tem que ser x.java. Senão, não compila. Tá? Ele impede, se você tentar no Eclipse, por exemplo, criar, ele já vai reclamar para você. Ele vai falar, o nome do teu arquivo está errado. Você tem que mudar o nome do arquivo aí. Legal? E se não tiver pública, pode ser qualquer nome? Se não tiver pública, ele não tem essa restrição de nome. Então, olha só, aqui a gente tem um public static void main, isso é um método, né? Isso aqui, pessoal, que a gente chama de bloco de construção Java. Tudo entre dois, né, entre um abrir e fechar de chaves, né, é um bloco Java. Legal? Aqui a gente tem um bloco de uma classe. Dentro do bloco de uma classe, a gente pode ter vários outros blocos de métodos. Método é uma coisa que tem nome, tipo de retorno e parâmetros. Beleza? Aqui no caso a gente tem o nome do método main, ele retorna void. O que é void, pessoal? Nada, né? Void significa eu não retorno nada. Eu não preciso dar um return 3 aqui. Eu nem posso dar um return 3 porque ele é void. Legal? Então aqui eu estou dizendo que meu método main recebe... O que é isso aqui? Uma lista de retornos. Não é uma lista, é um array, né? A gente chama um array, que no fim das contas é uma lista de elementos, né? Então aqui a gente tem o método main que recebe uma lista de parâmetros, né? Um array de parâmetros que cada um deles é uma string.
Legal? A gente vai ver como é que isso funciona na linguagem Java. E a gente tem o método principal que você tem que saber o que faz, que é o system.out.println. Beleza? Esse método system.out.println recebe uma string e ele imprime essa string no console para você. Ele não imprime em impressora, ele não imprime em lugar nenhum, ele imprime no console, na saída padrão do Java. Beleza? Quem que é o método aí, Felipe? É o main? Ou é O método é o main. Tá, e o Void é o retorno do método. tá, e o system? System.out.println é um comando do Java para escrever uma coisa na tela para você. É um comando de saída, né? Beleza? Esse void é o tipo do método. Void é o tipo do retorno do método. Por exemplo, você chama um método aqui, soma. Soma. Soma tem que receber dois parâmetros, né, para somar dois números, int x e int y. Legal, ele vai escrever alguma coisa. O que o soma retornaria? Um outro resultado. Então eu tenho que botar antes dele a palavra int, para dizer que ele vai retornar um int. Se ele retorna um int, em algum ponto do código eu tenho que escrever return algum valor. Beleza? Quando é void, significa não precisa retornar nada. Ou seja, não precisa ter return. Basicamente, isso aqui é a diferença entre procedimento e função, né? O Java não tem a diferença desses dois conceitos aqui. Para ele, é a mesma coisa. É um método, tem um nome, parâmetros e um tipo de retorno. Qual que é a diferença? Procedimento, retorno, é void. Função é qualquer coisa diferente de void. Beleza? Bem rápido, bem tranquilo passo a passo aqui. Tá? Legal. Bacana. Entendi tudo, nome do método, blá blá blá, ele vai escrever na tela lá para você, estudando Java. O pessoal costuma escrever, a primeira coisa que o pessoal costuma escrever é Hello World, né? Isso vai sair do salário depois, né? Cara, eu já quebrei vários, eu não posso falar em gravado isso aí, né? Eu já quebrei um monte desse negócio, cara. É de encaixe, né? Mas aí conserta, é igual conserta depois. Vamos lá. Ah, tá funcionando. Ufa. Foi feito em Java? É, mano, foi feito em Java. Quem disse? Quem disse? Olha só o Star 7 aqui. Olha só, então eu marquei aqui para vocês o que é cada uma das coisas, né? Todo bloco de Java vai ficar entre essas chaves aqui. Legal, beleza, tranquilão, bacana. Então, olha só, como é que eu vou rodar? Eu fiz meu programa aqui, por exemplo, x.java, né, que eu mostrei para vocês, meu source code, e eu quero rodar esse source code. Eu posso chegar direto e escrever java x.java? Para rodar? Primeiro, se é Java, é para rodar, né? Se fosse para compilar, seria javac, né? Só que o ponto .java não é executável, né? Ele é compilável. Então, eu preciso primeiro rodar javac x.java. Aí ele vai gerar o quê? x.class, que é o bytecode. Beleza. Aí eu quero agora executar esse bytecode. Aí você faz o quê? Java x.class? Não. Java x. A tua JVM sabe que ele tem que executar .class. Ele vai procurar o .class. Beleza? Aí ele vai executar o x. Imagina que eu sou a JVM, eu peguei o x. O que eu vou procurar para executar? O método main. Beleza? Eu pego isso aqui, esse arquivão aqui, eu falo assim, cadê o .main dessa porcaria? Beleza? Ele pode ter 1 zilhão de códigos. Se eu sou a JVM, eu pego e eu falo assim, eu tenho que começar pelo main. Cadê ele? Ah, tá aqui na linha 1047. Então vou começar a executar da linha 1047. Beleza? É assim que a JVM funciona, tá? Então, quando você vai executar, você escreve Java, nome da classe, e depois você escreve uma série de parâmetros. Então, aqui, por exemplo, eu poderia escrever assim, Java, aluno múltiplos, né? Que é o nome daquela classe. Aluno, vou escrever aqui. Hã? Na lista de parâmetros. Na lista de parâmetros. Sim, aí eu posso botar depois uma série de parâmetros. O que seria aqui? Strings. Né? Então eu posso botar assim, Java aluno Felipe, espaço Maria, espaço Ana. Beleza, o que eu estou fazendo aqui? Estou executando
a classe aluno e passando para o método main essa lista de parâmetros aqui. Lembra que o método main recebe um array de strings? Que a gente mostrou ali para você? Né? Deixa eu voltar. Perdão. Recebe um array de strings. Aqui, ó, o método main recebe um array de strings. Cada posição dessas que ele vai receber é um desses parâmetros que a gente escreveu na ordem. Legal? Então a gente vai entender aqui como é que funciona essa lista de parâmetros que é passado por ele. Então olha só. Vamos lá. Como é que eu posso executar? Já mostrei para você. Java, o nome da classe. Java, o nome da classe e os parâmetros, um depois do outro, com espaço entre eles. Tá? Java, se for um arquivo .jar, tá? Aí você vai falar assim, Felipe, o que é um .jar? Jar significa Java Archive. Beleza? É um arquivo Java que basicamente é um .zip com um monte de Java dentro dele. Tá? É como se fosse um arquivo executável Java, que vai ter um monte de .class dentro dele, mas vai ter um public static void main. E aí esse cara vai ser achado pela JVM e vai executar esse cara. Beleza? Esse cara tem uma aplicação dentro do teu JDK que ele é capaz de gerar esse cara, é o Java P, que é o Java Package. Ele empacota o cara para você. Ele tem outras ferramentas. Não, hoje em dia ele já faz tudo automático para você, né? Você manda pegar um projeto e gerar um .jar daquele projeto inteiro com 1000 classes. Eles já geram um .jar para você. E se você clicar naquele .jar, você pode dizipar aquele .jar. Porque basicamente ele é um zip daquele cara mesmo, né? A tua JVM pega aquele zip, dizipa e procura um public static void main ali dentro e executa ele para você, né? A partir dali. Beleza? Então aqui, por exemplo, eu estou mandando, ó, executa, só que não é um .class, executa um jar, arquivo jar.jar, lá dentro tem um .class. Beleza? É uma outra maneira de você executar. E aqui embaixo você pode até passar parâmetro também para o teu .jar. Jar, lembra, imagina, eu já vi algumas animações de brincadeira e tal, eles falando como jarra. São umas jarras, então imagina, o cara é uma aplicação, ele tem um monte de jarras, cheio de arquivos dali dentro, cheio de .class ali dentro, né? Essa é a ideia do jar. Beleza? Beleza, isso aqui é opcional, tá, pessoal? Opções e parâmetros, entre parênteses, né, entre colchetes, são opcionais. Comentário, como é que eu faço? Comentário você bota ou barra ou asterisco, asterisco barra. Diferença, barra comenta uma linha, barra asterisco comenta N linhas até ele encontrar um asterisco barra. Para quê? Qual que é a vantagem de comentar alguma coisa? Legibilidade do código. E qual a segunda vantagem? Quando ele transforma isso aqui em .class, ele não leva esses comentários para você. No caso aqui nem é Javadoc, né? Ele poderia até gerar Javadoc se fosse barra, asterisco, asterisco. Mas no caso aqui ele nem está gerando Javadoc não. Mas quando ele compilar isso aqui no bytecode ou .class, ele vai fazer com que o .class fique menor, porque ele não vai trazer esses códigos aqui para você. Isso é sujeira para ele. Ele não precisa disso para compilar, né? Então ele arranca fora esses caras aí. Beleza. Então, só para você entender, a gente costuma ter uma ordem, tá? Na linguagem Java. E essa ordem tem que ser obrigatória na hora que você vai declarar uma coisa. Imagina que você tenha seu public class aqui, classe dentro do pacote, tá? Essa classe pode estar dentro de um pacote. Um pacote na linguagem Java nada mais é que uma pasta. Beleza? Então você pode ter aqui uma pasta BR, dentro dela tem uma pasta com e dentro dela tem uma pasta múltiplos. E você bota esse pacote lá dentro. Geralmente a gente bota nome de pacote, o nome de um endereço web ao contrário. Beleza? br.com.múltiplos.arquivo Java, por exemplo, tá? Então esse pacote está aqui dentro. Se ele está dentro de um pacote, eu preciso definir que pacote que ele está dentro aqui em cima. Então eu coloco package e o nome desse pacote. Beleza? Se ele está dentro de um pacote, essa instrução precisa ser a primeira lá em cima no nome do arquivo. Não pode ter nada acima disso, tá? Legal. E aí, pessoal, dentro da tua classe pode ser que você queira usar outras classes que já existam no teu sistema. Então, antes de chegar usando ela aqui, o que você precisa fazer? Importar essas classes. O import é uma palavra-chave do Java que fala o seguinte, olha só, compilador, eu preciso usar essa classe aqui. Então, cria uma referência para essa classe lá. Senão, ele não vai compilar. Porque ele vai falar assim, que classe é essa que você está tentando usar? Não conheço. Quando você bota import, você fala assim, conheça essa classe. Beleza? Aqui no caso, ele está falando assim, importe
todas as classes do pacote java.awt. Legal? Java.awt. Provavelmente ele está fazendo o que aqui, pessoal? Janela, né? Vai fazer alguma janela, alguma interface gráfica, alguma coisa. Ah, java.sql. Opa, provavelmente ele vai fazer algum acesso a banco. Uma janelinha que vai acessar o banco, trazer os alunos e mostrar na tela, né? Provavelmente ele vai fazer isso. Beleza? Só que Java não tem só essas palavras-chave. Java tem um monte. Né? Palavras-chave, a gente diz que são palavras reservadas da linguagem que você não pode usar. Tá? Aqui a gente tem uma lista, se eu não me engano, são 51 nessa lista aí. Dependendo da versão do Java, você pode ter uma a mais ou uma a menos aí. Tá? A gente, durante o curso, vai passar por todas elas. Tá? Não vou entrar em detalhes de algumas agora, mas a gente vai passar por todas elas. Tem muitas aqui que são muito fáceis de você lembrar. Tá? If, else, né? Class, que nem a gente viu. Import, que nem você viu. Né? Umas outras aí, né, que não são tão fáceis, mas a gente vai ver também, como native, synchronized, o goto. Aí você vai falar assim, Felipe, Java tem goto? Não tem. Ué, mas ele tem a palavra reservada. Ele tem a palavra reservada para você nem pensar em implementar um goto. Mas ele reservou e está lá, a palavra lá reservada para ele. Legal? Então tem strict FP, tem um monte de palavras aí, a gente vai passar por todas elas durante o curso inteiro, tá? Mas não vale a pena ficar definindo cada uma das palavras aqui agora. Beleza, e assim, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, a gente vai ter que criar variável, né, nos nossos programas Java. Você já conhece, porque eu já falei muito rápido ali, de um tipo de variável que existe, que é o int, né? Você vai criar uma variável inteira, por exemplo, você vai criar assim, int a é igual a 3. Né? Criei um inteiro e inicializei ele com o valor de 3. Pessoal, eu posso criar int if igual a 5? Isso aqui é uma palavra reservada da linguagem, então ele não permite que você escreva esse nome no nome de variável. Beleza? Nenhuma daqueles nomes de palavra que a gente viu, daquelas 51 palavras, pode ser usada como nome de variável. Ponto número 1. Segundo, eu posso usar qualquer nome aqui para as minhas variáveis, tirando os de palavra reservada? Posso, se eles obedecerem algumas regras. Tá? Tem 3 regrinhas aí que você precisa obedecer para você colocar em nome de variável. Que regras são essas? Repare. E vamos ver, eu posso escrever uma variável assim, int tralha b é igual a 3? Será? Será que eu posso botar int interrogação c igual a 4? Int underline d igual a 5? Isso são nomes válidos de variável? Tem uma regra, tá? Qual que é a regra? Para começar o nome de uma variável, ele pode começar com 3 tipos de coisa. Ou ele pode começar com uma letra A, letra B, letra C. Ou ele pode começar com um cifrão, ou ele pode começar com underline, ou como o pessoal chama, caractere de conexão. Beleza? Então, repara, eu posso criar uma variável int underline é igual a 5? Posso. Começou com underline? Posso criar. É muito louco, porque uma variável com underline, Felipe, funciona, tá? Sem problema nenhum. Agora, o que você não pode, que já dá para perceber aqui, começar com o quê? Número. Número não pode, mas você pode usar número depois da primeira letra. Então, é possível você colocar uma int A1 é igual a 1. Pode. Beleza? Só não pode colocar int 1A é igual a 1. Tá? Então, começar com caracteres como tralha, interrogação, ponto, vírgula, etc., não é válido na linguagem Java como nome de identificadores de variáveis. Beleza? Tem que começar com um desses caras e continuar com um desses caras ou número. Beleza? Então tem umas coisas muito loucas que dá pra gente fazer aqui. O nome da variável cifrão B é válido. Beleza? Cifrão underline é válido. Underline, 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 cifrão é válido também. Você ia perguntar? Se aquele if ali, o f fosse maior, pode? Pode. Aí pode.
É fora do padrão da linguagem, porque a gente usa como notação do Java usar nomes de classe em maiúscula e nome de atributos, né? E nome de métodos e tal, começar com minúscula. Mas não é restritivo isso. Você pode criar nome de classe minúscula ou nome de atributo maiúsculo sem problema nenhum. O Java ele é sensitive case, então você pode criar um int if, sem problema nenhum. Deixa eu perguntar se for só o F maiúsculo. Pode. Os dois também podem. Pode. Qualquer combinação que você fizer diferente de I e F minúsculo, pode fazer. Ele é sensitive case. Então, para o Java, if é diferente de if com I maiúsculo. Né? Ifzinho é diferente de Izão com F. A gente vai ver aqui quando eu falar de string exatamente disso, porque o Java ele tem o método equals. Então, você pode chamar assim, nome de string essa string é igual a essa, vai ser igual só se todas as letras estiverem na mesma ordem e com o mesmo case. Se você escrever Brasil maiúsculo e for verificar se é igual com Brasil minúsculo, ele dá false. Ele diz que é diferente. Tranquilo, pessoal, isso aqui? Beleza? Então, 3 regras aqui. Posso começar com letra cifrão e caractere de conexão e depois eu posso qualquer coisa. Tá? Tem uma listinha aqui de variáveis. Perdi o treco. Quebrei e agora perdi. Ah, tá aqui. Outro dia eu fiquei, perdi na minha mão, meia hora, cara. Olha só, aqui são identificadores válidos, tá? Underline A, a gente viu, começa com underline, beleza, pode qualquer coisa depois. Cifrão C, começou com cifrão e letra, sem problema. Int, monte underline 2 underline W, sem problema. Int underline cifrão. Eu acho que o Java nem devia permitir isso, mas tudo bem, ele permite. Int nome de variável grande pra caramba, que eu quero botar o limite. Tudo bem, pode também, sem problema. Tá? Não é igual COBOL, que você tinha o nome de, sei lá, alguém fala aí que já programou em COBOL, quantos caracteres pode? Eu não sei. Poucos, né? Eu sei que o pessoal lá no CERP programa em Natural, cara. E Natural com Adabase. Você já ouviu falar de Adabase? Eu já tive que programar nesse treco uma época aí. Cara, Adabase é um banco de dados que não é relacional. É muito louco. O cara armazena as coisas não é em tabela, é em file. Mas é rápido pra cacete. Ganha do Oracle até. Bizarro. É bizarramente rápido. Mas então, a Adabase eu acho que tem um limite de 10 caracteres para nome de variável, uma coisa assim, né? Muito pequeno, assim, aí você tem que criar nomes de variáveis loucos, né? Que não ajuda muito a você a identificar as coisas. Olha só, exemplos de identificadores inválidos aqui. Me diz por que não pode 2 pontos B? Porque não pode começar com 2 pontos. Menos D, caractere de traço não pode. Tralha. Tralha não é válido. Int ponto, não posso começar com ponto. Int 7, não posso começar com número. Beleza? Então, aqui a gente tem algumas restrições da linguagem aí. Vamos lá, a FCC te perguntou qual é a ordem que eu posso usar na declaração, definição, importação dos pacotes aí da linguagem. Qual dessas ordens é que eu tenho que seguir restritamente se eu tiver uma classe dentro de um pacote que tiver que importar coisas? Letra E, né? Primeiro eu defino o pacote, depois eu importo tudo que eu tenho que importar e no final eu coloco a minha classe. Beleza? Essa questão é muito boa. Sim, alguns já conhecem, mas eu te dou aí um minutinho para você dar uma analisada nela e dizer quanto que vai imprimir na hora que ele der esse system out print line aí. Dá uma olhada. Olha, pessoal, aqui fácil, né? Não tem muito problema, mas é uma questão que tentou ser pegadinha, tá? Ela tentou ser pegadinha da Sesgran Rio, da Transpetro, da Petrobras, quer dizer. Petrobras, tá difícil de ser concurso, né? Tá difícil de fazer concurso da Petro. Então, olha lá, o cara tinha uma classe testa.args. Aí ele quer compilar essa classe, ele compilou, né? Aí o que ele fez? Ele quer executar essa classe agora. Ele botou Java, traço hotspot. Opa! O que provavelmente ele está fazendo aqui? Ele está usando o JIT, né? Ele está usando aquela JVM, passando um parâmetro aqui para o cara, né? Um argumento, na verdade, né? Vamos dizer assim, para esse testa.args aqui, falando, ó, usa JIT. Usa aquela JVM lá especial, com JIT, etc, etc. E botou o nome da classe sem.class, que nem a gente viu. Depois disso, o que ele coloca, pessoal? Uma lista de parâmetros. Aonde vai parar essa lista de parâmetros? Na entrada do main, dentro do string args, né? Então, você concorda comigo que, na verdade, isso aqui é um array e que cada posição aqui desse array, estou botando vírgulas, tá? É definida por um número desses?
E ele vai chegar e vai falar, vai mandar imprimir a posição 5 desse array. A questão é, o array começa a contar do quê? Do 0. No Java, um array começa a contar do número 0. Isso foi a pegadinha que a questão quis cobrar. Nem toda linguagem cobra do 0, começa do 0. Tá? Se eu não me engano, o Visual Basic começava do 1. Tá? Acho que tem uma coisa assim. Né? Então, olha só. Aqui eu tenho posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e posição 6. Se ele mandou imprimir 5, eu vou imprimir 6. Beleza? Legal? É assim que a gente faz, tá? Depois a gente vai ver mais detalhes de array, tá, pessoal? Porque isso aqui, array é um negócio muito louco no Java. É muito louco mesmo, porque o Java deixa você escrever array de tudo quanto é maneira que você quiser. Então, você quer escrever um array, você escreve assim, int a é igual ao nome do array. Aí você fala assim, não quero escrever assim, eu quero escrever assim, ó, int a array é igual a... Enfim, pode também, o Java deixa. Ele deixa você botar o colchete antes ou depois do nome da variável, onde você quiser. O C# não. O C# ele já restringe para você. Ele sempre permite que você escreva só depois, se eu não me engano. Tá? Então tem umas diferencinhas aí que volta e meia a gente vai ver dessas linguagens. Legal? Sempre que você quiser acessar uma posição específica de um array, você vai colocar dentro entre o colchete qual é a posição que você quer acessar. Aí ele vai falar, opa, deixa eu procurar a 5ª posição. Aí eu te pergunto, pessoal, se o cara tivesse passado só 2 posições nesse array, se o cara tivesse chegado e escrito assim, test args 1 e 2, quando ele chegasse aqui no programa e fosse imprimir, o que ia acontecer? Ia acontecer o que a gente chama de exception na linguagem Java. Uma exceção porque uma coisa inesperada aconteceu. Por um acaso ia ser o Array Index Out of Bounds Exception, né? Uma exceção que a gente vai chegar, vai ter uma aula de exceção, eu vou explicar isso para vocês depois. No Java, um bloco do código fica onde? Entre chaves, né? Letra B aí fica tudo que está entre chaves aí. Hã? Podia cair. Assim, cai uns códigos, aí eu começo a ler, aí chega um for, aí pronto, tá lendo sai. Porque a gente faz uma aula, meu amigo, preparada para esse cara aí, para esse for, para você não ficar no loop depois. Mas aí tem que ir vendo todos os passos até chegar lá, né? A gente vai ver questão bizarra também. Tá esquisita essa banca aí. Parque Tecnológico. É Parque Tecnológico da Paraíba. Você sabe? A família dele? Eu que elaborei a gente. Tá achando fácil ainda a tua questão, pô? Olha só, aí de novo do parque lá do... Qual é o teu nome, cara? Sérgio. Ah, do parque do Sérgio aí. Olha lá, em linguagem de programação, tu é da Paraíba? Em linguagem de programação, um identificador é o nome que utilizamos para representar variáveis, classes, objetos, etc. Em Java, qual dos itens abaixo não é um identificador válido? Responde aí, Sérgio. Eu que pulei? Que eu não... Qual o nome de variável eu não posso usar? Eu posso usar false como nome de variável? Pode. Posso usar true? Não. Opa, true deve ser palavra reservada, né? Vamos pular. Posso usar maior valor? Posso. Posso usar MP10? Xbacon não, porque sexta-feira de noite é sacanagem usar essa variável, essa hora. Mas true, né, pessoal? Tudo podia. True é a palavra reservada aqui. A questão nem era pegadinha nesse aspecto. É óbvio que a gente está vendo questões hoje, primeira aula, nível básico, questões para você saber as exceções da linguagem, para depois a gente ver umas questões maiores, obviamente, né? CPERG. Ele te perguntou o seguinte, nesse contexto, identificadores devem começar com quais caracteres? Aí ele fala, identificadores do Java, blá, 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 blá. Aí ele quer saber com o que pode começar. Letra, cifrão ou underscore, né? Molezinha. Oi? Alguém falou alguma coisa? Faz essa então aí. Molezinha, não sei o quê. Olha lá, a questão do Imetro no CESP perguntou o seguinte, são algumas palavras reservadas da linguagem Java. E aí o cara te sacaneou. Aí ele botou Public, Private, Protected, Class, Interface, Abstract, blá, 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 blá. A gente acha que tem. É aquela questão que o cara fala assim, é CESP, cara. Tem que ter alguma coisa errada aí.
Tá certo. Aí sabe o que você faz? Sabe o que o aluno faz numa questão dessa? O cara vai. Pessoal, olha só. O pessoal vai, analisa, para tudo, vê cada questão, anota, tenta achar, no final deixa em branco. Vocês apostam que tá certo então? Tá certo. Todas essas palavras. Finally? Hein? Final? Ah, qual que você falou que não achou que tinha? Final? Pô, você fala que Não, você tem mil, não, você não quer. Você fala que não tem mil. Finally? Não usa isso. Finally tem. Exception. Exception. A gente vai ver que é muito cobrado em prova finally. Finally é muito cobrado mesmo, a gente vai ver assim. E você vai ver que é mole as questões que cobram finally. É mole, é moleza. Beleza? A gente vai ver essas palavras durante o curso, etc, etc. Acho que tá na ordem, né? Volta lá. Tá na ordem? Try, catch, finally. Então, Try, catch, finally, throw, throws. entrou, trouxe. Ainda eles botaram. Tudo isso aqui é exception. É tudo relacionado à exceção. Aqui pode ver que ele começou falando dos tipos, das visibilidades da linguagem, Public-Private Protected, depois ele fala classe, interface, abstrato, extends, implements, coisas que tem a ver com classes, né? E ele vai falando, etc, etc, de várias coisas aqui. Aí tem lá byte, short, char, int, long, que são os tipos primitivos. A gente vai ver tudo isso aí, tá?